aí, galera, estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da Lição Jovem. A nossa convidada super especial hoje aqui é a primeira-dama, Maju. Oi, primeira-dama. Oi, gente, vocês estão bem? Joia demais. Tá recebendo aqui um povo importante aqui nesse podcast aqui, né? Pensa o quê? Até Tão parece. fraco, não. International aqui, cara. Quem dera se fosse isso tudo. Maju, a gente tem o costume aqui que você já deve saber que o nosso convidado faz a oração pra gente começar a discussão da lição. Então é um costume? Vamos manter o costume? Então vamos orar. Vamos lá. Pai querido, muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Por favor, nos auxilie com o Teu Santo Espírito para que a gente possa tirar as melhores reflexões daquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Também abençoe cada pessoa que irá assistir, que ela também possa absorver o melhor que nós iremos compartilhar. É isso que eu peço, por Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Agora, aproveitando você que chegou a ter esse conteúdo, que já recebeu essa bênção na oração, curte, compartilha, mas se você não quiser compartilhar, só curte e se inscreva no canal, porque você sabia que você curtir esse vídeo, você já está fazendo trabalho missionário? Olha como tá fácil. Tá fácil demais. Porque o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Olha aí. Já pensou? Você não De repente, precisa essa sua viajar. curtida aqui vai levar aquela estrelinha que tanto falta na sua coroa lá, ó. Você não precisa viajar quilômetros e quilômetros. Pois é, igual lembra? Paulo. Tá mais fácil hoje em dia fazer Nossa, trabalho e o pessoal missionário. esquece de fazer até isso. Quanto mais fácil fica, mais preguiçoso fica o ser humano, né? É verdade. E Leandro, ativa a o gente tem sininho. mais- Ativa o sininho também, hein, galera? A gente Não tem mais esquece. uma tirinha polêmica aqui, né? Que não Tirinha entende polêmica. nada. Cara, mas pelo Tá menos eu difícil. achei fofa. É. Jesus ali juntando os casalzinhos, né? Deus ali juntando ali, os ó. casalzinhos. A carinha dele tá tão meiga, não tá? nossa. Tá, meu, eis que tudo é muito bom. Então, para você que tá ouvindo esse podcast, temos aqui Jesus pegando como se fosse um quebra-cabeça e juntando cada casal de animais. E aí ele junta o homem e a mulher no final e fala isso que tudo é muito bom e tá aqui com a cara super top. O título dessa lição é Igualdade em Natureza. Cara, bem, eu acho que o título é bem... Sugestivo. Pronto, é isso aí. Eu acho que Pronto, já acabou. pode... É isso. É isso aí, pode crer. Mas, cara, olha... Hoje, lendo mais cedo essa lição aqui, né? Eu até Você comentei vai no... soltar uma rata aí, você, vai. Comentei Tá com ligado. comentei com os meninos no carro lá. Lição falando sobre sexualidade e tal, não sei o quê. Eu passei o olho rápido aqui no primeiro tema de domingo aqui. Tensão humana. Eu já li tesão humano. Associei a sexualidade, o trem ficou feio. Bem, mas essa não fala das labaredas, né, de Yahvé, como foi nos episódios passados. Vamos casar, né, O Paulo? fogo intenso que fala. Mas, cara, falou interessante sobre essa questão da junção, né? Entre o, Homem e entre mulher, criação do casal e pá. exatamente. Hoje se fala muito da conexão com as pessoas, né? O mundo digital, a galera tá mais ali, celular, rede social, porque as redes sociais vieram com essa promessa, né? De te aproximar de pessoas como se nunca tivesse se aproximado antes. Mas até que ponto é se aproximar, né? Falta essa conexão carnal entre homem e mulher, de você estar ali, um abraço, um aperto de mão, de conversa pessoal, que Sim. infelizmente a tecnologia tirou da gente isso, né? E a lição Isso- vem tratando isso também. Isso é interessante dentro do contexto que a gente está de pandemia também, porque isso complicou as relações interpessoais. E aí tem o fenômeno crianças da pandemia, né? Se a gente for ver historicamente o que implicou guerras na vida das crianças, existem vários estudos que comprovam. Mas, por exemplo, eu estava vendo ontem um vídeo de uma mulher que falou que o filhinho dela fez 1 ano mês passado. E aí ela levou para uma pracinha que não tinha ninguém. Ela pensou, poxa, uma pracinha, meu filho vai desbagaçar. E ele viu outras crianças e ficou desesperado, morrendo de medo, chorou, não queria, porque ele não estava acostumado com essas relações. E isso é muito preocupante, porque nós somos seres sociais. Realmente. Então, se a gente não tem essa socialização, isso vai nos prejudicar de algumas formas.
E isso é preocupante também com a questão da pandemia, essas crianças que não estão tendo contato com outras crianças. Como é que isso vai influenciar no futuro? Tanto nas amizades como até nos casamentos. Onde é que isso pode chegar? E aquele outro detalhe, a gente tem dados estatísticos das crianças que nasceram na geração internet, né? Depois do boom da internet, depois dos anos 2000, que, tecnicamente, como o Paulo falou, quando a gente inicia aqui a lição já na parte de domingo e fala assim, os seres humanos foram criados para se conectar socialmente. Aí, de repente, Mark Zuckerberg abre aquele sorrisão, né? É disso que eu tô falando. Pera aí. Só que a gente tem uma dualidade, porque ao mesmo tempo que nós estamos como nunca conectados por meios virtuais, mas como nunca nós, principalmente essas crianças, elas não têm uma maturidade de relacionamento. Exatamente. Elas não têm um desenvolvimento Você saudável. tem medo de se relacionar com outras Isso. pessoas, né? Igual a Só Maju na frente falou. do computador. Sim. Entendeu? Então, diminuiu, como a lição mesmo fala, diminuiu aquele uso de drogas, aquelas coisas, né? Inclusive que a teria questão de entre gravidez, pessoas. a lição fala, né? Sim, Olha só que Nossa, diferente. depois que eu li isso, eu fiquei pensando, caramba, é verdade. Não sei se é porque eu já passei da fase de adolescência e medo da gravidez na adolescência, porque, assim, mesmo as meninas que não tinham nenhum tipo de relação sexual, você olhava e pensava, Deus me livra de uma gravidez na adolescência. Aí eu fui parar pra pensar, e realmente não é uma coisa que hoje em dia tem problema, pelo menos na sociedade onde a gente se encontra, né? Talvez em outros lugares isso possa acontecer. Porque a informação já chega, não estão preocupados com isso, querem estudar, querem ter dinheiro, viajar. Não é pode até ter relações sexuais, mas sabem, eu posso usar anticoncepcional, posso fazer uso de preservativos. O acesso à informação ficou mais fácil e mais rápido. Agora né? tem Sim. um dado que eu quero jogar na mesa. Vocês sabiam que o consumo de pornografia aumentou 98%? Com certeza. E países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos, mas principalmente Japão, que é um país muito individualista, e eles têm problema sério com a questão de relacionamento conjugal. Porque, assim, nem o sexo mundano eles estão fazendo mais, sem compromisso. O que fará casar e fazer uma família, ter filhos... E isso já está chegando na nossa sociedade, porque hoje, às vezes, um casal, muitas vezes mora no mesmo teto, mas eles têm costumes escondidos na frente da tela, e isso gera um problema seríssimo no relacionamento casal. Sim. E eles também optam por não ter filhos, não que isso seja errado, mas por consequência desses vícios, e isso tem sido um dos maiores problemas. Tem até alguns artigos que você lê sobre o advento da internet, da comunicação e do consumo de material pornográfico com os problemas psicológicos e de relacionamento, principalmente problemas de depressão, ansiedade, automutilação, até suicídio alarmante, que ele cresce junto com o acesso e prática desse tipo de comportamento. E a gente, poxa... É o que a gente tratou também O que está escrito aqui na lição, eu falei, nossa, tá tão fácil aqui, ó, é só ler isso aqui, ó, você está livre de tanta coisa. Na lição passada também, aquela 1 mais 0 igual a erro, né? A gente viu sobre isso também, falou bastante sobre isso, sobre o acesso facilitado que as crianças hoje estão tendo e que pais também, criança com 10, 11 anos, já tem um smartphone na mão. Isso é verdade. Cara, não... Entendeu? isso Você é um imagina, grande... Eu sempre mas bato eu na tecla controlo, aqui, ó. Não controla. Não adianta, não tem Eu como sou você da saber. tecnologia, sou formado em ciência da computação. Tô na área da tecnologia aí. Bem, cara, eu sei como funciona esse negócio. Simples assim. E a minha área de estudo é segurança da informação. E eu demorei e muito para poder entrar nessa onda de rede social, porque, cara, eu sempre pensei, isso aí é um meio do pessoal te fazer uma lavagem cerebral e te rastrear, saber tudo sobre você. Aí todo mundo ria de mim e falava, não, o Leandro é teoria de conspiração, né? Illuminati. Como assim? Vai querer te ouvir? Para que eles vão querer saber quem você é? Você é só um número. Mas quando você está na Matrix achando que você é só um número que nunca vai acontecer com você, significa que você já está lá no anzol, meu filho. Sim, já foi escado, né? Quem Já nunca foi. conversou algo que não tinha nada a ver, no outro dia tinha propaganda para você. Sim, é bizarro, é bizarro. Agora o pai vai, Então, os escândalos que eles o filho vendem não em sabe casa. nem falar, e ele pega e dá um smartphone pro filho, para entretê-lo.
E isso, eu sou formada em pedagogia. Então, isso atrapalha muito o cognitivo da criança, assim. Existem estudos que falam sobre até a influência da TV. E a gente está dizendo assim, de desenho animado, Peppa Pig e tudo mais. Como isso influencia e atrasa o comportamento, fala, andado. Porque se a criança está interagindo com o meio, se ela está pegando coisinha no chão, porque ela está engatinhando, isso ajuda na coordenação motora, vai ajudar ela a escrever quando ela ficar maior. Ela vai ter uma comunicação com outras pessoas, porque ela não está bitolada. Então, assim, é uma forma mais fácil. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que, dependendo da situação, é mais fácil colocar o filho na tela para resolver um problema e ele não ficar chorando. Mas se isso for uma constância, se torna um vício, porque assim, nenhum de nós nasceu na era 100% digital. A gente ainda teve que ir para a biblioteca. E hoje em dia nós usamos muito celular porque todo mundo usa. E se a gente fica sem celular num momento importante, acaba o Wi-Fi, não tem 3G, a gente se preocupa. Imagina uma criança que desde pequenininha tem contato com isso. E as relações dela com outras pessoas vai ser atrapalhada. E quando ela chegar na época da descoberta sexual, ela vai achar que só aquilo ali pode promover e vai atrapalhar também o relacionamento dela sexual quando ela casar, se ela decidir casar, né? Tem isso também. Nós fomos planejados para ter essa interação pessoal, Isso. né? Deus Somos ele... seres relacionais. Exatamente. Ele já criou a gente nesse propósito de ter as relações pessoal, né? Então, é uma necessidade humana, né? Ter essa relação. Com certeza. E nada virtual, ou objeto, ou até mesmo, como a lição fala, um animal de estimação substituiria isso. É tanto que, né, nos primeiros dias da criação, a gente vê que Adão Tinha se vários sentia animais de só. estimação, né? E o tanto de animal de estimação Já que pensou, Adão cara, tinha, mano. era muito Pô, da ele hora tinha você um ter um tigre de zoológico estimação, zero. né, cara? Mano, Será que ele tinha não tinha um dinossauro? gato, ele Eu tinha queria um ter um tigre. dinossauro de estimação. Ele não tinha um tigre, ele tinha vários vários. tigres. De estimação, e tipo assim, no colo, né? Chaninho, e o bicho pulava. Imagina o chaninho, velho. E ele se sentia só. Então, é óbvio, é bem Literalmente, ele era o explícito cara que tá sozinho em uma casa cheia de gato, que fala, né? Sim, ele era velha. Forever Alone. Sabe o que eu acho que é uma questão importante? É que, assim, uma mente que se abre a uma nova ideia, já diria o Einstein, né, não volta ao seu tamanho original. Esse é o problema. A perversão sexual, vamos dizer assim, ela não é o seguinte: hoje eu dormi e eu tô 100% puro, assim, e amanhã eu acordei um depravado. Que gosto de, como a lição fala aqui, por exemplo, enfim, não vou falar aqui, mas tem muitos hábitos perversos, né? Bastante. Isso não acontece de um dia para a noite. Embora existam... Você é condicionado a construir esse embora comportamento. existam alguns estudos que mostram o seguinte, que existem pessoas que já têm, por exemplo, eu já li um estudo de psicologia, que não é minha área, mas às vezes eu me interesso, que é o seguinte: pessoas que na infância sofrem abusos e maus tratos e tal, elas têm determinada tendência a praticar o sadomasoquismo nas suas relações sexuais, né? Ou se interessar por sadomasoquismo e tal. Então, existem essas influências externas que meio que determinam, às vezes, o comportamento. Quer dizer, não determinam o comportamento, mas que influencia de certa forma, né? Te deixa com traumas e tal. Mas mesmo nesses casos, quer dizer, é preciso que você se abra, né? E aí esse problema vai entrando devagarzinho na sua vida. Sim. vai sendo condicionado aquilo. Isso. E aí, o que acontece? Eu conheço um caso, porque isso deu muito problema, que foi de um aluno meu, que ele... Como que eu posso dizer? Ele gostava de, para tratar em termos bem mais simples, de sexo a 3. Né? E ele gostava que a namorada dele, na verdade, fosse... A gente falou sobre isso nos episódios passados, né? A questão do Voyeur. poliamor. Poliamor, exatamente. Isso. Eu acho que não é nem bem um poliamor. Porque É o que a lição chamou de poliamor. Não, Você é não porque, tava tipo aqui. assim, não, eu vi o podcast. Pronto. É porque poliamor dá a ideia de, tipo assim, de você estabelecer um relacionamento Sim, sério. existe sentimento entre Isso, existe ambos. sentimento, relacionamento sério. Ele só gostava de ver as coisas e tal. E aí, o que voyeur. acontece? Ele falou o seguinte: conversando, e ele era viciado nisso e tal, e conversando, e a gente tentando entender o problema e tentar ajudar de alguma forma, o que ele disse foi o seguinte: ele falou, olha, no começo, quando eu pesquisava pornografia e eu via esse tipo de situação, eu tinha nojo.
eu não me interessava por isso. Agora, como é que é isso? Uma pessoa que no começo, no princípio, tinha nojo e não se interessava por isso, e hoje esse é o seu maior problema, assim, que ele não consegue se libertar. Porque as coisas, elas vão entrando, assim, devagarzinho. Quanto mais Sim. você vai mergulhando nesse E é o negócio, que eu falei mais- também no podcast anterior. A mídia hoje, ela tá muito explícita, né? Ela tá muito exposta. É tudo muito fácil para você acessar e é tudo muito exposto mesmo ali na sua cara. E é muito normalizado também. Exatamente. Tipo, passar ali uma mulher ali praticamente nua na televisão em um horário de 8 horas da noite é perfeitamente normal. Aceitável para os padrões de hoje em dia, né? Antigamente não, pelo amor de Deus. Nível de classificação, pode não. É. Hoje, E, bem, retornando ao assunto, eu queria trazer o que está, inclusive, grifado aqui na lição, que a gente estava falando sobre essa questão da tela, o individualismo, as pessoas deixando de ter um relacionamento a dois, como foi pensado por Deus, e hoje, e além de alguns anos atrás, né, a questão da gravidez da adolescência, a questão da fornicação ser um problema, hoje esse problema ainda foi maximizado por conta dessa individualização dos relacionamentos com as telas, diria assim. Então aqui diz assim, ó, qualquer coisa que substitua um ser humano na intimidade sexual é considerado um pecado hediondo por Deus. Aqui ainda, no início do parágrafo diz, seja um animal, um objeto, um aparelho tecnológico ou uma tela. E o problema não está com o ato ou objeto em si, mas com o desprezo que acabamos expressando por nós mesmos pelo Criador do corpo humano e sua experiência sexual correspondente, que é abominável. Como engenheiro da intimidade, Deus planejou que a humanidade atingisse o ápice da experiência por meio de uma interação entre seres humanos. Cara, a gente já falou isso aqui, inclusive no podcast passado, que minha mãe estava aqui, né? Que, bem, Deus planejou tudo. Aqui eu achei muito interessante esse termo que a lição chama de engenheiro da intimidade. Que o engenheiro, o que ele faz? Ele não faz um cabum e de repente algo aparece. Ele projeta, ele planeja, ele executa nos mínimos detalhes. Cada peça tem um objetivo. Cada peça com um objetivo, com um propósito. E, de repente, Deus, como engenheiro da intimidade, ele quer trazer a plenitude para o casal, homem e mulher. E Satanás, o que ele faz? Ele quer deturpar tudo, mas, no final das contas, quem sofre mais não é o Satanás, sabia disso? Não é, não. Ele coloca os outros para sofrer no lugar dele. o bicho é malo, né? É, cara. O bicho Porque é ele mau. vai lá, vende aquela ideia errada, as pessoas compram e depois elas estão presas no anzol dele e sofrendo, e elas deixam... Olha, é muita oração que elas vão precisar para poder se livrar desses caminhos mentais Ou um psicólogo doentios. também, né? É, Muita terapia. acompanhamento profissional, Sim. oração, jejum, grupo de oração, tudo envolvido para ela poder ficar sadia novamente. Agora você me diz uma coisa, a gente falou sobre vários pontos aqui, sobre todas essas, digamos assim, como é que a gente chama um termo que a pessoa já está totalmente estragada mentalmente na questão da sexualidade aí. Essas anomalias, digamos assim. Lá no final dessa lição, depois da parte de sexta-feira, eu já vou dar um spoiler, cara, ela fala um tema que é muito pesado. Aqui já fala um tema muito pesado. A gente está comentando tabus, toda vez que a gente grava um podcast desse aqui, eu fico arrepiado pensando, cara, qual vai ser a repercussão disso? Porque, olha, a gente aqui está falando Já era. sobre a questão de masturbação, a questão de consumo de pornografia. E você sabia que, estatisticamente, pelo menos 40% das pessoas consomem diariamente pornografia? Significa que de cada 100 irmãos da igreja, 40 estão nesse consumindo. problema do inimigo. Isso é estatística. Isso é um problema sério. Você não sabia, não. Esse é um problema sério. E existe outra estatística, que eu não sei citar os dados, mas lá no final fala sobre isso, sobre a questão dos abusos sexuais, estupros. Sim. Isso também é outro problema sério. E muitas vezes a gente vê no meio da comunidade acontecendo essas atrocidades, e o pior é a própria comunidade, em vez de tomar o lado da vítima, muitas vezes elas acobertam o assediador, o abusador. O abusador. E, cara, isso é algo realmente preocupante. Agora você imagina, olha onde... Os valores do mundo. Olha tá onde investido, né? olha onde
esses problemas que Satanás coloca na cabeça das pessoas estão atingindo outras pessoas. Porque, às vezes, você é o cara que fala, não, eu não quero nem saber, eu quero seguir minha vida do jeito que eu bem entender, consome todo tipo de porcaria, acoberta todo tipo de comportamento, desenvolve esses comportamentos, aí, de repente, você vai lá e destrói a vida de outra pessoa, causando um trauma terrível na vida de outra pessoa, de crianças. E isso é um problema sério. Isso é uma anomalia gigantesca do pecado. Isso é totalmente abominável por Deus. Então, vamos deixar isso aqui lá para o final? Vamos voltar aqui na lição, porque ficou um climão aqui. E é para você pensar realmente aí na sua casa. É isso aí. Vamos voltar aqui para a questão do casal. Maju, me fala a sua experiência. Vamos fazer o Na Mira da Verdade do Christian agora. Me fala a sua experiência como casal, assim. Você achou que a vida de casado, ela correspondia às suas expectativas? Ela é legal? Todo mundo sabe que tem seus desafios, mas você preferia, agora que você está casado, uma vida de solteiro ou uma vida de casado? Lembrando que o pastor Eric está aqui no canto. Tá aqui no canto. Vocês não estão vendo? O homem já levantou as orelhas ali. Peraí. Ele tava mexendo Tape no os celular, ouvidos. Ele até parou de mexer no celular. Então, já que me colocaram na mira da verdade, na frente do marido, não dá pra mentir. Mas eu prefiro uma vida de casada hoje em dia. Porque, assim, a lição até fala que da sexualidade que ela envolve relação espiritual, prazer físico, satisfação intelectual, o emocional e a troca dar e receber, mas isso também vai além da relação sexual. Quando você se coloca numa situação em que você entende que o outro precisa de você e você está... Porque, assim, casamento é uma doação. O objetivo não é ser feliz. Obviamente é uma consequência, mas é fazer ele feliz. E, assim, não é fácil. Tem dia que fez alguma coisa que você não gostou, ou vice-versa, porque ninguém é perfeito. Também eu faço um monte de coisa que não é muito... Deixa ele muito feliz, mas a gente se esforça diariamente. Mas o objetivo é entender essa importância que a Bíblia dá para o casamento e como Deus valoriza isso e a forma como a gente deve proceder em relação a isso. Porque tem gente que deturpa também essa situação no casamento. Porque a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas aí a Bíblia fala, homem, ame a sua mulher como você se ama e mulher respeite seu marido. Não é... O amor vem primeiro dele porque... Como Jesus ama a igreja. Sim, Exato. muito pesado. Aí é que tá, o cara que fala que quer submissão da mulher. E aí, você trata a sua esposa como Jesus ama a igreja? Nossa, o Daniel... Olha a paciência de Jesus para a igreja. Já entende o negócio de submissão de colocar o cabresto. Que aí se Não, foi, aí lascou, Tá não é assim não. O Danielzinho comentou isso com a gente esses dias e falou assim, cara, um homem estava reclamando do casamento que não estava muito legal. Aí ele falou assim, cara, se o teu casamento não está muito legal, então tu deve estar ruim demais. Porque o homem tem muita responsabilidade nisso, né? Como o sacerdote do lar, ele é o mantenedor. Obviamente, a gente trabalha, eu trabalho, a gente trabalha juntos para construir alguma coisa, construir a nossa vida, mas vem naturalmente do homem esse senso de proteção, esse senso de dominador, de liderança. E se isso não é coerente com a Bíblia, se isso é feito de forma não é impulsionar, não, é de imposição, não vai haver felicidade, vai ter frustração. Ele pode ser, sexualmente também, ele pode ser super feliz, estou satisfeito. E isso é uma deturpação do pecado. Estou satisfeito porque eu estou casado, a gente fez lá e eu estou bem, mas a minha esposa não está feliz com isso? Onde é que Jesus está feliz com essa situação? Não, essa situação, o casamento, é para ambos ficarem felizes, ambos ficarem satisfeitos e se realizarem em todos os aspectos. Então, sim, eu prefiro ficar casada do que solteira, respondendo a Ótimo. pergunta. Cara, e quando a gente fala sobre essa questão, o mundo, ele é cheio de piadinhas e um estereótipo de que o casamento é ruim, né? De que o homem é doido para sair do casamento, de que tal. E, na verdade,
É o contrário. Tem Quando até o casamento é aquela de piadinha do Deus... Adão, né? Diz que Deus olhou pro Adão lá, Adão, você tá feliz demais, É. Adão. Aquele- Vou ter que te dar uma mulher, Adão. Tem aquele pastor que não é adventista que fala: Jesus veio à terra e falou: ó, eu morro, mas casar eu não caso. Mas esse é porque não era o propósito Várias de Cristo, piadinhas, né? O propósito E dele também, era outro. para você que tá aí sozinho, não ficar desesperado. Tem A gente isso já falou também, sobre a gente isso. Falamos, É. né? Que, ó, Deus... Ah, mas Jesus não casou. Por que eu não preciso casar? Ele não Paulo. casou, meu amigo. É, o conceito de Paulo, Paulo o apóstolo. Se você quer viver... eu quero viver só. Viva missão. Tá feliz, tá Se é pleno, a quer grande ir pro ano em oportunidade missão, sua- né? grande oportunidade. Se você não quer viver só, meu amigo, Então. então aproveita esse período que você tá sozinho e vive em missão. Porque, né, o cara é casado, por exemplo, ele gosta de missão, gosta de sair, viajar pra fora, e a esposa dele não gosta. Aí já tem um problema. Ou Aí então já o cara tinha que ter quer- pensado nisso antes de casar, né, galera? Exatamente. Ou Né? então ele quer se colocar em condições extremas, ir lá para a janela 1040 e de repente a esposa ela é concursada, quer ficar no seu trabalho de Porque boa, Jesus, sossegado. Jesus não casou, mas Jesus viveu umas missões mais loucas da vida, mano. Então, É verdade. e ele Tá doido, nasceu na as missões janela de Jesus 1040, né? era- Nossa, 40 dias de fome. Você tá doido. E a lição fala que não é bom que o homem fique só, mas também não é bom que ele faça coisa que a Bíblia não diz que é pra fazer. Exatamente. Então, isso abrange vários aspectos. A gente está na lição sobre sexualidade. Aí vai entrar no que o Christian falou. Desculpa, eu sou muito ruim com o nome. O Christian falou da situação que ele passou, de pessoas que se deturparam por consequência de passado, porque foram vendo um videozinho, outro ali, daqui a pouco estava lá, já não sabia onde sair. E a lição fala, a Bíblia, ela é a nossa regra de prática. Por mais que a sociedade fala, a comunidade fale, a sociedade, enfim, o que a gente tem que seguir é o que a Bíblia fala. Eu acompanho pessoas que são de outras religiões e uma delas, ela é muçulmana, do Alcorão e tudo mais. E ela estava explicando algumas perguntas que fizeram para ela do porquê isso, do porquê aquilo. E eu achei interessante que ela fala com muita convicção, porque Deus não quer. Simples, acabou. Acabou. Sempre. Não precisa justificar mais o quê? Então, essa tem que ser a nossa... Foi o que Daniel falou, né? José, como que eu vou cometer tal pecado contra o meu Deus? Exatamente. Essa tem que ser a nossa resposta. Ah, mas é tão legal fazer isso. Por que você não faz? Porque Deus não quer. A obediência, ela é difícil, mas a gente já sabe, perante a Bíblia, as histórias que a gente vê, que ela é o melhor caminho. Então, se a Bíblia está lá, mostrando tudo certinho, já vimos, inclusive do assunto pesado que a gente vai falar daqui a pouco, que a Bíblia fala que não tem que fazer. A gente já viu as consequências de um monte de coisa errada, então por que você não faz? Por que não? Ah, mas é tão legal. Mas não é para fazer. E acabou. É basicamente. O povo hoje se preocupa muito em ser aceito, né? E que se eu não estou Principalmente meio dos fazendo, adolescentes, se né, eu não cara? estou Imagina. fazendo o que a sociedade está fazendo, eu não vou ser aceito. E eu lembro O quando eu pessoal era tem muito adolescente. esse medo. Tem E não é mesmo. assim, você tem que ser a diferença. Em meio a esse mundo que está seguindo por esse caminho torto, faça a diferença. Se apoie na Bíblia e faça a diferença. Aí as relações interpessoais que a gente entra, elas influenciam a gente pro bem e pro mal também. A gente tem que ter amigos que são da nossa mesma fé, porque é importante, nos fortalece, a igreja está aí para isso, é uma comunidade que nos faz desenvolver, mas também nós precisamos ser amigos de fora para ter influências positivas em cima deles, não para sermos influenciados negativamente por eles. Então, essa busca tão grande da socialização humana que a gente falou agorinha, também pode nos influenciar para ouvir as coisas erradas e fazer o que a gente não tem que fazer. E aí vem aquilo que a gente diz, a lição vai falar de um verso sobre Deuteronômio 30, 11 a 20, que escolhe vida ou morte, bênção ou maldição. Eu te digo, escolhe a vida. Então, você tem as opções, mas você sabe conscientemente, ou lá no fundinho do seu cérebro, que não é para você fazer. E aí você faz por teimosia, mas alguma hora cobra E o aí preço. se lasca, né? Exatamente. Em Cara, resumo, quebra a cara. Aqui na parte de segunda, no texto grifado, diz assim: quando a sexualidade deixa de ser considerada uma dádiva de Deus e o seu conselho não é mais acatado, ocorrem alterações do comportamento sexual, resultando no desequilíbrio desses componentes. A gente já discutiu alguns pontos disso
A Maju já comentou, quando ela fazia ali o seu comentário sobre a questão do casal, né? Como isso deve proceder entre o casal. Porque a lição traz alguns pontos sobre essa questão da sexualidade. Muitas pessoas acham que tem a libertinagem, né? Seria, entre aspas, a liberdade de fazer qualquer coisa. E a gente já viu notícias de pessoas se casando com animais, com objetos, bonecas, bonecos, essas coisas. E pessoas, hoje em dia, deliberadamente, digamos assim, exaltam essa questão de, principalmente, a gente falou sobre o contexto da masturbação, de consumo desse tipo de materiais. E tem outras que falam, não, depois de casado também, 4 paredes, tudo é permitido. E a gente vê aqui também na lição que não, a coisa não é por aí. Não porque é bagunçado. a sociedade, ela ensina um monte de coisa errada. Isso aí Com não está de certeza. acordo com a Bíblia, né? E Daniel e seus amigos que estavam diante de Babilônia não se contaminaram e você também não deve. Por exemplo, tem aqueles livros e filmes que falam sobre aquele relacionamento de violência. A gente já apontou algo parecido aqui. O Christian falou também. O Christian falou. E, cara, isso são anomalias de comportamento. Por quê? Porque as pessoas deixaram de colocar Jesus na relação. E o que ela acabou de falar, a gente repete. Se você escolhe o quê? Escolhe a bênção ou a maldição? Escolhe a bênção, cara. Pronto. Eu acho que essas coisas acontecem porque, assim, um dos fenômenos da modernidade, assim, é a capacidade de fetichizar as coisas. Quer dizer, as coisas que eram para ser aqui desse nosso mundo material, elas vão alcançando um nível cada vez mais abstrato. Um exemplo bobo, sei lá, um artista que é um músico e ele se apresenta à noite num palco para fazer um show tal e o cara usa um óculos escuro. Por que ele usa esse óculos escuros? Porque ele é aquele... Como é que era o nome daquele tocador que era cego? O Steve Wonder. O Steve Wonder, porque ele é o Steve Wonder. Eu tava lendo, não é bem um estudo, é uma reportagem que tava se perguntando, tipo assim, por que tantos artistas norte-americanos usam óculos escuros para se apresentar à noite? Por causa da pupila dilatada. Não, é porque é o seguinte, eles estavam falando o seguinte, que eles se interessam pelo look, por estar mostrando que tem um óculos que vale milhões de dólares e tal. Mas a real utilidade do negócio, que é te proteger da luz solar ou de uma luz muito forte e tal, ela se esvaiu. Quer dizer, o objeto óculos ficou fetichizado. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte. O sexo, ele é algo da ordem da natureza. Eu também não vou dizer que não exista uma dimensão simbólica do sexo, né? Tem o Leandro Carnal, que é um historiador que eu não gosto muito, mas que faz sucesso. Faz sucesso mesmo. Faz sucesso Na nossa época. na mídia e tal. Uma vez ele disse uma frase que eu achei interessante, né? Que estava numa dessas palestras dele. Ele falou o seguinte: sexo sem imaginação é fricção. Ele falou isso. Quer dizer, tem uma dimensão ali do sexo que realmente extrapola assim, só o natural e tal. Mas o que acontece? Acontece que essa dimensão ela acaba na modernidade se tornando tão supervalorizada, tipo assim, eu quero de cabeça para baixo, com a perna no pescoço, e eu quero que seja assim, assado. Isso não tem nada, tipo assim, nenhuma necessidade, é algo puramente... E eu acho que é daí que vem essas deturpações e essas fetiches. Agora, a questão é, quando que a gente começa a estabelecer limites nesse negócio? Porque, olha, eu tenho histórias aqui de pessoas que eu conheço antigas, que tem mais de 80 e tal, e falou assim, olha, eu tenho bodas de diamante e eu nunca vi a minha esposa nua. Tem isso também. E eles têm, tipo, 10 filhos. Uai. Mas, né? O negócio Aí é um pouco mais eu fiquei vestido. pensando, mas como que isso acontecia, então? Né? Porque, cara... Escuro. Naquela época não tinha energia elétrica, talvez, Mas, tipo assim, eles realmente têm o tabu dessa questão do sexo, não como o que a gente vê aqui, algo que é um relacionamento de prazer entre o casal. Só prazer. Não, nada de prazer. É estritamente natural para a procriação e pronto, acabou. Se tiver alguma coisa de prazer, inclusive em algumas culturas, a gente sabe que eles acabam, como é que chama? Mutilando
principalmente as mulheres que sofrem mais com isso, né? Mutilando para a pessoa não sentir prazer, em hipótese alguma, porque isso é como algo... Um pecado, né? Com pra isso. eles. Então, olha só, isso aí é o outro extremo. A lição fala sobre isso. Por que o ser humano tem tanta dificuldade de ter um equilíbrio? Por que ele tem que estar em todos os extremos? Ou ele está 8 ou ele está 80. Por que ele nunca está 16 ali, ou, né? numa escala ponderada? Cara, a grande questão que eu vejo disso tudo é o quê? A partir do momento que o ser humano se afasta de Deus, ele vira brinquedo do diabo. Entendeu? Esse é o ponto. Então, por isso que ele não consegue colocar, inclusive, vou repetir mais uma vez, a plenitude sexual, a plenitude relacional, a plenitude de vida, ela está onde? Ela está em Deus. Só Deus conseguiu, só Adão e Eva conseguiu a plenitude geral em tudo, né? Porque eles estavam fora do contexto de pecado e eles estavam com a presença de Deus ali. Então, a gente precisa realmente quebrar esse paradigma de achar que Deus não está presente no nosso ato libidinoso entre casado, né? Sim. E realmente está. Isso é um ponto. É muito engraçado, porque eu morei no internato. E várias amigas minhas de quarto casaram, né? E aí, conforme elas iam casando, a gente tinha umas conversas assim, porque Ellen White fala que os anjos se juntam ao casal quando eles estão casados. E aí a gente ficava assim, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, vira as costas. E aí a gente ficava conversando muito sobre isso antes de todas casarem. Aí a primeira casou e a gente perguntou, e aí? Você ficou pensando nos anjos? Nossa, pensa. Foi uma coisa que eu pensei. Aí, enfim, virou uma zoeira nossa. Mas a gente realmente tem que buscar ouvir a voz de Deus e a vontade dele para nossa vida. A gente já aprendeu na lição que o sexo não é apenas para a procriação, como muitas pessoas afirmam. Ele também não é banal, que você pode... já que está ali, é para encaixar mesmo, então vamos que vamos. Mas ele foi feito com um propósito de união, com um propósito de auxílio também. O homem foi feito e a mulher foi feita para o ajudar, não para ficar abaixo, não para ser pisada por ele, não para pisar nele, mas sim para se ajudarem. E pessoas que casaram podem concordar comigo. O mais importante, obviamente, a relação sexual é muito importante, ela traz uma união e ela muda a forma como vocês se enxergam. Antes do casamento, você pode amar a pessoa um monte, depois que você casa, muda a visão. Mas o importante é a união, é a comunicação, é você saber que você não está sozinho, que você tem um apoio espiritual, emocional, e que ambos estão buscando a felicidade juntos, assim. Então, quando isso para de ser pensado apenas para pensar que eu quero assim porque eu vi assim e desse jeito eu vou ter mais prazer, e a outra pessoa, você não pensa na manobra, na cãibra que vai dar nela, não faz mais sentido. A gente já falou aqui sobre, inclusive em outros episódios, e neste a gente já pincelou que o próprio sexo e o relacionamento, ele não foi feito para ser algo do eu para o eu. Aquela questão, como é que é esse termo, vocês que são mais filósofos aí? Com a pessoa muito egoísta, como é que chama? Egocêntrica? Narcisista, egocêntrica. A lição da semana passada falava outro termo, que eu esqueci qual que é. Não deve ser uma obrigação para o outro, né? Isso, a questão é que você... entre os dois. Isso. Não, e não é nem a questão de consentir. Cara, um problema que eu vou citar aqui. Acontece estupros entre pessoas casadas, cara. Sim, isso há um tempo atrás não era nem discutido. Hoje em dia, por conta das isso maiores liberdades, isso é um problema também. Isso nem era uma coisa que poderiam pensar. Isso. Tipo, não era... a pessoa sabia conscientemente. realmente, eu não quis. Para as pessoas era uma obrigação. E era normal isso. E não... E a gente sabe muito bem que Deus não criou ninguém para isso. Entendeu? Definitivamente nem não. para se submeter... sendo humilhado, digamos assim, sendo violado com a sua intimidade, e nem para ser um violador, pior ainda, né? Que isso é hediondo para Deus, mesmo entre casal casado. Com entendeu? certeza. Porque tem que ter ali, acima de tudo, para você
ter um bom relacionamento e sabendo que você tem Deus no centro do seu relacionamento, você vai querer sempre levar o bem-estar ao outro, proporcionar alegria ao outro, não a você mesmo. Hedonismo que a gente falou. Esse era o termo. Ser um hedonista. Então, dentro de um relacionamento de casado, existem pessoas que são hedonistas. Ela só pensa nela, ela só pensa em satisfazer e trata a outra pessoa como um objeto. Isso também está errado, segundo nós estamos estudando aqui na lição. E, cara, algo que vocês discutiam aqui antes da gente falar sobre, a gente começar o podcast, que é esse daqui, eu queria jogar pro Christian aqui já espalhar. Agora pronto. Cara, e esse negócio aqui do logos e não sei o quê, que a lição de terça fala que os gregos entendiam o logos e não sei o quê, e de repente João fala, ei, peraí, esse logos aí é o Deus lá, que no princípio era o logos. Aí, nossa, aquela coisa, né? Explode a cabeça. Uau! Só que, na verdade, os caras que entendem filosofia que falam, não, nada a ver isso aí, velho. Não, nada a ver, irmão. Explica aí pra gente, que onda é essa? Agora você me colocou na essa mira da mesmo. verdade. Cara, é o seguinte. Se você olhar a tradução, a escrita original da Bíblia, eles dizem o seguinte, né? Se você for olhar em grego, vai estar escrito assim: no princípio era o Logos. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, né? E, enfim, vocês conhecem o resto. Num determinado momento, eles traduziram para verbo. Esse momento ele é historicamente datado, foi durante a Reforma Protestante, porque vivia-se ali num contexto mais ou menos pré-iluminista, né? E o iluminismo como um movimento intelectual muito forte, tinha-se vamos dizer assim, o consenso de que toda ideia ela se manifesta pelo discurso. Porque logos é isso, é uma ideia abstrata, não é uma ideia tipo assim, tô pensando. É a ideia de todas as coisas, né? Uma ideia universal, mais ou menos assim, como diria Platão, né? Só que aí no iluminismo, eles nesse contexto pré-iluminista, eles tinham uma seguinte ideia: você não consegue pensar se não for pela linguagem. Tipo assim, quando você pensa que está com fome, você traduz em palavras: eu estou com fome. E você aí verbaliza. E aí eles traduziram como sendo o verbo. Mas o que é o logos e qual que é essa artimanha, vamos dizer assim, que João está tentando, né, utilizar assim dentro de um contexto retórico e tal? É porque é o seguinte: na cosmovisão grega, o logos, ele também não era uma ideia muito popular, como a lição faz parecer acreditar, de que todos os gregos eles tinham mais ou menos um consenso e eles acreditavam que o logos era um princípio organizador de todas as coisas. Na verdade, existia uma vertente que era minoria do pensamento grego, né, que dizia o seguinte, que é uma vertente platônica. Platão viveu ali alguns séculos antes de Cristo e dos seus discípulos. Que é o seguinte, vou tentar explicar sem demorar muito, que é assim: existem árvores. Cada árvore é de um jeito. Uma é torta para a esquerda, a outra é um pinheiro, a outra é uma mangueira, a outra é uma outra árvore. Mas existe uma ideia universal de árvore. Sim. Que a hora que você olha para uma árvore, apesar dela ser um coqueiro... Que a criança desenha assim, ó. Apesar dela ser um coqueiro ou dela ser uma mangueira, por exemplo, você pensa assim, é uma árvore. Um conceito, uma ideia. Sim. E aí o que acontece? É intuitivo. É intuitivo, você não tem como justificar com outras palavras, porque ela é justamente uma palavra que serve para explicar outras coisas, que são as árvores na experiência real. Só que se você excluir todas as particularidades, o fato de uma ser torta, o fato de uma ser verde, o fato de uma outra ser marrom, você chega numa ideia pura universal. É isso que Platão acreditava. Numa ideia pura, universal de árvore. Que Tronco e folhas. É uma essência que está presente em todas as árvores. Essa essência, né, que está presente em todas as árvores, em Platão, ele dizia o seguinte: existe o mundo das ideias. É um mundo, não é um mundo físico, tipo sobrenatural. Algumas pessoas confundem isso. A própria mentalidade humana, ela entende as essências das coisas. A diferença entre os gatos, né? Existe uma ideia universal de gato, existe uma ideia universal de árvore, existe uma ideia universal de gente. E aí o que o João vai falar aqui, e aí eu encerro, é o seguinte: se você excluir todas as particularidades de todas as coisas, das árvores,
dos gatos, dos seres humanos, de tudo que é criado, né? Você chega numa ideia universal. Essa ideia é Deus. Por isso ele é o Logos. Porque sem a ideia, essa ideia universal de todas as coisas, nada seria feito. Porque para Deus fazer, ele não precisou pensar, tipo assim, o que é uma árvore? Uma árvore é assim, assim, assado? Não. Porque, tipo, se ele pensasse aqui, eu já falei isso aqui uma vez, né? Se ele criasse a árvore aqui, a ideia de árvore, tipo, se ele parasse, vou planejar o que é uma árvore aqui, como ele conhece o futuro, aqui ele já saberia, e aqui ele já saberia, e ali ele já saberia, e assim por diante. Então, essa ideia universal de árvore é Deus. E esse é o... Eu tô falando demais porque esse é o meu texto favorito da Bíblia. Então, quando Deus fala assim, haja luz... Eu sabia, por isso que eu chamei. Quando Deus diz... Foi estratégico. Quando Deus diz, haja luz, ele não pensa o que é luz. Ele fala, simplesmente haja. Porque a ideia de luz, ela sempre esteve presente. Ela é universal junto com Deus. Então é isso. Deus sabe de todas as basicamente. coisas, de tudo desde o princípio. Deus poderia errar? Não poderia errar. Deus não pode todas as coisas? Pode todas as coisas. Mas ele poderia errar? Ele poderia se ele quisesse. Porque aí é que tá a questão. A vontade de Deus, ela nunca é passiva. Ela é sempre ativa. Intencional. Ele é a ação intencional. Sim, ele poderia errar se ele quisesse. Ele poderia ser mal se ele quisesse. Para que Deus criou o homem? Porque quando a gente para pensar, parece que o projeto homem não deu certo, né? Porque, afinal de contas, o homem pecou. Deus criou o homem para pecar? Não. Não E era o a homem intenção de pecou. Deus. Mas e aí, porque o que eu quero perguntar com isso? Porque a partir do momento que entrou a questão pecado, muita coisa mudou no homem. Aqui fala claramente na lição que Deus criou o homem para amar, ser amado, criou e também o criou para refletir a sua glória, para a glória de Deus. Fala aqui, ó, texto Isaías 43:7, né? Todos que são chamados pelo meu nome os criei para a minha glória e formei e fiz. Então, cara, você tem uma noção da abrangência que tem esse texto? Porque quando nós, cada um, pensamos assim, eu sou só um número na multidão, sou só mais um, sou só sozinho, perdido na minha individualidade, e você para refletir que Deus, não é qualquer pessoa, não foi o Oscar Niemeyer, não foi, sei lá, quem... Não foi o Juscelino Kubitschek que fez Brasília lá, alô, pessoal de Brasília aqui, né? Foi Deus, cara, pensador de todo o universo, engenheiro de tudo, criou o ser humano como um ser com a capacidade de amar e se relacionar complexamente, podendo tanto amar quanto odiar, e com livre-arbítrio para acertar e para errar. Exatamente. Olha só. E o que foi que aconteceu? O que o homem fez? Ele errou. Mas e aí? Deus erra? Não. É por isso que Deus já tinha o plano da redenção para o homem. Sim, desde sempre. E é por isso que você, além de ter sido criado para a glória de Deus, você foi resgatado por Deus. Então você tem uma dívida dobrada. E é por isso que você não pode jamais pensar que são meu corpo, minhas regras, vou fazer o que eu quiser, vou poluir minha mente, vou estragar aqui o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita tanto no corpo quanto na mente, porque a mente está ligada ao corpo. E se você está com a mente deturpada, você, infelizmente, não vai conseguir ter um bom relacionamento com Deus. Isso é um problema. E é o que Satanás bombardeia a todo instante para poder ganhar o controle, né, cara? Cara, tudo que você faz com amor, tipo assim, o que acontece? Amor de verdade, igual tá lá em 1 Coríntios 13. Não é um amor ciumento, né? Não é um amor, tipo assim, possessivo. Mas tudo que você faz com amor, por exemplo, eu amo o que eu faço. Eu amo a profissão que eu escolhi, apesar de que eu poderia ter feito milhares de outras. Então, tudo que você faz com amor tem um toque especial, não é verdade? Se você faz com amor de fato, você respeita. O amor é benigno, né? Você respeita a outra pessoa, você respeita a integridade dela. Você não quer ver essa pessoa constrangida. Você não quer ver essa pessoa mal. Se você faz com amor... você está fazendo de acordo com o princípio de Deus. O amor é isso, é você olhar para outra pessoa e você entender que ali está um presente de Deus para você. Entende? Com certeza. É isso. Sim. E eu acho que esse é o sentido da vida. Se você me perguntasse um dia assim, Leandro, qual que é o sentido da vida?
O Paulo tem a resposta para isso. Eu ia falar o seguinte. Segredo da vida. É verdade, é verdade. Tipo É assim, verdade, se você tem me diferença. perguntar, tipo assim, a gente tá aqui na Terra fazendo o quê? Alunos me perguntam isso. Eu também dou aula de filosofia, né? De história e filosofia. Alguns alunos perguntam isso às vezes. Professor, e aí, qual que é o sentido da vida? O que a gente tá Pagar fazendo aqui, boleto e... Pagar boleto. Sabe Eu o que falei que- isso aqui. tal? Sabe o que eu Pagar falo? boleto de Sabe o faculdade. que eu falo? Eu falo o seguinte. Dá uma lida em 1 Coríntios 13, capítulo 13, que você vai entender um pouco o sentido da vida. Porque ele gasta, nesse texto, eu não vou ler ele, porque ele é clássico, né? Todo mundo Sim, conhece. sim. Mas Um ele amor para gasta- recordar. É. As mulheres sabem. Exatamente. Ele gasta um tempão, assim, definindo, falando, olha, o amor é isso aqui, não é outra coisa, é isso. Aí depois, parece que ele começa a falar um trem que não tem nada a ver, que ele vai falar o seguinte, ó, quando eu era menino, eu agia igual menino, né? Colocava o dedo no nariz e depois na boca igual menino. Nossa, imagina você com essa imagem na cabeça agora. Mas quando eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Eu não mais coloco o dedo no nariz e boto na boca. Houve um amadurecimento, ou seja, houve um amadurecimento, um desenvolvimento. Então, qual é o sentido da vida para mim? O sentido da vida é aprender. Você tem que se desenvolver, porque quando você se desenvolve, aí fala assim, ó, agora que sou homem, 1 Coríntios 13 fala, antes eu via como um espelho, tipo assim, uma imagem, um reflexo, eu não posso tocar, tá do outro lado. Se fosse hoje, talvez o apóstolo Paulo falaria o seguinte, antes eu via como pela tela do celular, eu via um vídeo do story da pessoa, mas que é uma imagem, né? Hoje, eu vejo essa pessoa aqui, comigo, presente, não virtualmente. O que você precisa fazer para ver essa pessoa na sua presença e não pelo espelho? Você precisa deixar de ser menino e virar homem, amadurecer. Então, aprender. Esse é o sentido da vida, aprender. Agora, aprender o que, substancialmente? Ele termina dizendo o seguinte, ó. Depois que ele fala do espelho, né? E que agora ele vê face a face, porque ele não é mais menino. O último, que é o versículo 12, e o último, que é o versículo 13, diz o seguinte. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior desses é o amor. Então, esse, para mim, é o sentido da vida. Você aprender a amar. Amar no relacionamento, no sexo. Amar a sua esposa, o seu marido. Amar os seus filhos, a sua família, o seu irmão. Quando a gente tivesse aprendido a amar, eu acho que esse seria assim, o sentido mesmo, o significado. Acho que para Deus, né, um dos nossos... Eu penso que o principal motivo de Deus, o principal querer, na verdade, de Deus, é que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Então, eu creio que o nosso propósito de vida aqui é espelhar o que Deus é, né? Que Jesus foi aqui na Terra, que é tanto o amor, né? Que é o amor verdadeiro, de você amar, de você ser social, de você ter o sentido de pluralidade. E o último que fala que é a capacidade social, pluralidade e o último de relacionamento. Né? Que são os três primeiros tópicos aqui, os três conceitos que a lição fala sobre reprodução. Que além da gente ter que ser a imagem e semelhança de Deus, a lição traz três conceitos, que o primeiro dele é pluralidade, né, de ser plural, o conceito de relacionamento, de você se relacionar com outras pessoas, então, reprodução e relacionamento com outras pessoas, e social, né, de você ter a capacidade de se socializar com outras pessoas. Então, tudo isso une o propósito de criação de Deus, né? Então, pluralidade, povoar a terra, o ser de você se relacionar com outras pessoas, conhecer outras pessoas e continuar esse propósito de pluralidade, né? De povoar a terra e de ser social, de você conseguir construir relacionamentos sólidos com outras pessoas através da socialização. Falando nisso, eu queria perguntar para a Maju, que é pedagoga aqui. Ai, misericórdia. Nós falamos sobre essa questão de ser social, Deus criou o ser humano na pluralidade e tal. E a gente falou, a Maju, inclusive, já falou que nós estamos em um período de pandemia. E mais do que nunca, todos, crianças e adultos, sofrem com esse período porque nós não podemos mais nos relacionar como antes, pelo menos até essa pandemia passar.
porque existe o contágio, né, do vírus aí e tal. E isso tem gerado grandes problemas. Pensando em tudo isso, e no ponto de que Deus criou todos os seres, e eles têm capacidade para amar, os animais e tal, e nós, seres humanos, uma capacidade além de formarmos, de raciocinarmos e formarmos essa união que só Deus, né, só o homem tem essa capacidade de formar um casal com o altar de Deus no meio. Agora me diz, nós, seres humanos, fomos feitos para o relacionamento, e você, como pedagoga, pode responder para a gente essa questão. É fácil relacionamento entre seres humanos? É uma pergunta simples. É bem simples. As pedagogas, eu acho que sabem disso mais que ninguém. Ai, gente, assim, é uma pergunta que todo mundo sabe a resposta. Não é fácil. Não é fácil porque nós somos criados diferentes. Até pessoas que são... Eu não tenho irmãos, mas quem tem irmão... Tem irmão? Tem Irmão irmão. nunca é igual, cara. Tem, eu sou todos agitado, meu temos irmão é irmãos. tranquilo. Então, são criados pelas mesmas pessoas, Come a talvez na mesma mesma casa, estudaram na mesma escola, com talvez as mesmas professoras, e são diferentes. Isso é uma beleza de Deus também, porque nós, assim, poderia ser uma massa de gente, tudo robozinho igual. Mas não, somos pessoas diferentes, com características diferentes, com pensamentos, sonhos, desejos diferentes. E isso, eu acredito muito que é porque nós precisamos daquilo que o outro não tem. Então, por exemplo, eu tenho um problema gigantesco de decidir o que eu vou comer. Problema, eu não sei se isso é um meio feminino, mas eu casei com uma pessoa que é muito objetiva. Eu falo assim, você não sabe o que você Abre quer o iFood comer? em 5 minutos já. Brau. Então, Ele se viu que no fôssemos... segundo encontro ele não pergunta onde nós vamos comer. Ele falou, hoje nós vamos em tal lugar. Então, se fôssemos pessoas iguais, a gente não iria comer nunca na vida. É um exemplo bobo, mas isso serve para tudo na nossa vida. Então, você não é uma pessoa que tem facilidade com comunicação e falar lá na frente, mas você precisa de alguém que faça isso. Então, nós temos pessoas que façam isso. Não é fácil o relacionamento. A gente tem, do mesma forma que as diferenças nos atraem, elas também podem nos afastar. E é difícil também você lidar com uma pessoa que pensa completamente diferente de você. Mas quando a gente entende que todos somos unidos, porque nós fomos criados pelo mesmo ser, com um propósito igual, mesmo que a pessoa não entenda que esse propósito é o propósito da vida dela, a gente entende o amor. O amor que a gente tem que ter. Não é um amor, nossa, como eu te amo, mas o respeito, o desejo que você tem que ter para que essa pessoa se desenvolva, seja feliz e tudo mais. Eu tinha um problema muito sério com pessoas que faziam coisas erradas com mulheres. E, assim, não é fácil, é o assunto, né, polêmico da lição. Mas eu tive a oportunidade... Eu acho que todo mundo que está aqui hoje tem esse problema, né? Mas eu E se você ficar sabendo de algo assim, você vai ficar revoltado. Revoltado. Não sei se você tem algum problema, né? E, assim, que você seja o problema, né? é meio... Cara, sinto muito. Se passar na nossa frente, nós vamos ter uma atitude muito Luca vai boa com mostrar você, a não. comissão lá, né? Ele anda pendurado na moto Não, lá. a lição ela fala que é pra gente procurar as autoridades. Sim, mas Pode assim... ser o IML também. Meu Deus. Eu tive a oportunidade de... Tô brincando, gente, que isso. Um pouco... Fruto do Espírito Santo Não aí. tanto assim. Eu tive a oportunidade de fazer... durante um ano, eu fiz uma missão 1 ano no Mato Grosso, e a gente entrou na prisão. E podíamos entrar em 3, entrou em 4, mentira. Entramos o líder, mais um rapaz e eu e uma amiga minha. E a gente não sabia quem a gente ia abordar. Quando nós estávamos no check-in, né, para ver se a gente não estava carregando uma arma escondida, drogas, enfim, a policial falou assim, vocês vão para essa área, que é a área dos crimes contra mulheres. Aí eu olhei para minha amiga olhou para mim e pensamos, ferrou. Como que eu vou falar a Como palavra de eu vou esperança que eu quero mandar eles queimar em nome de Jesus? E a gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas lá. Obviamente, é errado, a gente sabe, não é para passar a mão na cabeça, enfim. Mas tem pessoas que são completamente deturpadas, que, assim, psicólogo fala que não tem saída, que não tem sentimento, que a pessoa não tem rancor, não
não tem remorso, não tem nada. Mas tem pessoas que elas realmente se arrependem e falam, pisei na bola mesmo, foi por causa de uma situação específica e eu quero me arrepender. Até nessas situações, quando a gente se depara com um contexto completamente diferente daquilo que você acredita, quando você entende realmente no amor de Jesus, por mais que você queira matar a pessoa, você pensa, eu não tenho direito de falar qualquer coisa sobre ela, que ela vai queimar no inferno, porque só Jesus sabe aquilo, o sentimento dela. E isso é um pedacinho da complexidade dos relacionamentos humanos. Não estou dizendo que é para a gente defender, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo nada. Estou dizendo apenas que tem pessoas que elas se arrependem mesmo e que elas mudam o caminho da vida mesmo. E isso não facilita os nossos relacionamentos, mas a gente também tem que olhar tentando entender que Jesus, ele é o juiz, ele é o único que pode julgar e não faz parte de mim esse processo. O que eu tenho que fazer é não vou suportar essa situação, então não vou me relacionar com essa pessoa, mas também não vou tacar pedra, enfim, vou me relacionar com aqueles que eu compartilho do pensamento e que não vão me fazer mal. Então, é complicadíssimo. Mas polêmico também. É Tem polêmico. setores da igreja que acreditam naquela ideia do bandido bom e bandido morto. Existe. Cara, tem algumas pessoas, eu dizia, que setores da igreja aí você vai institucionalizar isso, e aqui na lição tem claramente documentos que realmente não afirmam tais comportamentos. Tanto é que o nosso maior documento é a Bíblia e ela não corrobora esse tipo de comportamento. Exatamente. Apesar de que eu realmente tenho raiva de qualquer tipo de pessoas que cometem abuso contra outras, mas se eu fazer tal ato, eu também deixo de estar do lado que estar com a Bíblia e eu viro o abusador. Certeza. Com certeza, de alguma forma. Com certeza. Por isso que a gente tem que se basear no que Deus faz, no julgamento dele. Não cabe a mim esse negócio de vou fazer justiça com as próprias mãos. É o que você falou, eu me torno a outra pessoa. E a gente entender que nós somos seres que precisamos de relacionamento com Deus, somos seres que precisam da adoração a Deus, e esse processo de adoração, ele faz e nos influencia nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente é e aquilo que a gente faz para com o outro. E mesmo em situações assim, completamente esdrúxulas, nada a ver, fora da casinha, que a gente tem horror, não cabe a nós isso, cabe a Deus. O que cabe a nós é respeitar, nem sempre dá para respeitar, mas enfim, é entender isso e amar aqueles que a gente deve amar, né? Nem todo mundo a gente merece nosso amor, mas é isso. Eu quero complementar com as minhas considerações finais já, que, bem, a gente falou lá no início sobre, a Maju já subiu aqui a bola, né, dessa questão, e falando explicitamente sobre abusos, que é um problema desencadeado por alguma pessoa que já tem alguma anomalia comportamental por conta de flertar com o pecado e de ter um comportamento de relacionamento com o pecado e não relacionamento com Deus. Infelizmente, todos nós que estamos aqui e todos nós, seres humanos, nós temos essa propensão de sair do lado de estarmos com Cristo e nos tornarmos abusadores por conta de que, se nós sairmos de perto de Jesus e dermos margem à nossa natureza pecaminosa, ela vai nos dominar e ela vai fazer um estrago muito feio na nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza. Isso é horrível. E todo ser humano carrega esse monstro dentro dele. Não adianta. Agora, lembra aquela história de alimentar a natureza? Se você se alimenta de lixo, você vai ser um monstro, né, da pior espécie. Se você se alimentar do que Deus tem a oferecer, você deixa de ter as atitudes pecaminosas, os comportamentos, e começa a ter frutos do Espírito Santo. Aí a coisa muda. E eu quero deixar esse apelo para os dois lados. Por mais que você não tenha a minha simpatia, se você está como sendo um abusador hoje e está ouvindo esse material, peça misericórdia de Deus, busque tratamento, peça perdão para quem você destruiu. E não faça mais. A Bíblia fala, confesse e deixe. Agora, não adianta você também não querer
conviver com as consequências disso, porque elas já estão aí para você. Sim. E para você que sofreu um abuso, saiba que Cristo também sofreu vários abusos. Não que isso vai diminuir a sua dor, mas que você possa ter nele um refúgio para você sentir um pouquinho mais, digamos, empoderado, até para pedir ajuda também, buscar socorro. Peça ajuda, busque socorro de alguém de sua confiança. Não fique sofrendo esse tipo de abuso, seja ele em qualquer tipo de relacionamento. Seja em namoro, seja depois de casado, seja em qualquer relacionamento. Busque ajuda. Busque alguém da igreja, busque um pastor, busque uma pessoa que possa te ajudar, que é da sua confiança. E também a gente tem que tomar cuidado para nós não sermos abusadores também, né? A gente fala do âmbito sexual, mas nós podemos ser abusadores com os nossos subordinados no trabalho, por exemplo, professores com os alunos, de forma a tratá-los rebaixadamente, assim. Então, por isso que eu comentei do julgamento só a Deus. Porque, por exemplo, você fala, tem que todo mundo, bandido bom, bandido morto. Mas você maltrata a pessoa que trabalha para você, ajudando a limpar a sua casa. Você vai no caixa do supermercado e você trata a pessoa igual um lixo, assim. Então, isso também são formas de abusos que são diferentes, causam dores diferentes, mas a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque nós temos que refletir a glória de Deus em todos os nossos aspectos, em todas as nossas atitudes. E se você percebe esse tipo de comportamento em você, se você vê que as pessoas se afastam de você quando você toma algum tipo de atitude, procure também orientação de Deus, procure um profissional para entender por que você tem isso. Às vezes é um trauma na infância, por causa de uma situação com a família, e você reproduz atitudes que fazem mal para outras pessoas. Então, e nós precisamos ter relacionamentos bons. Maltrata a gente quando a gente tem amizades ruins. Yeah. Então, procure também. Se alguém não está te fazendo bem, converse com ela e fala, você não está sendo muito legal comigo. E se você é a pessoa que não é muito legal, procure também ver por que eu estou fazendo isso. Olhe para si e se Sim. enxergue também, né? Não adianta só apontar o dedo pro outro e falar assim, você tem que... É muito fácil apontar o defeito da outra pessoa. Cisco no olho do Sim. irmão e a trave Exatamente, no do que seu. você Não, olhar. não Eu dá. quero ressaltar um ponto aqui que fala, lá no final da lição de sexta-feira, na parte comunidade, retrata uma passagem que aconteceu com Tamar, né? Então a gente vê que isso vem de muito tempo, né? Porém ela respondeu, não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Mas Amon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Está em 2 Samuel 13, 12 e 14. Então isso vem acontecendo há muito tempo. Não é um problema que foi desenvolvido e a Bíblia, agora. ela não... Isso fica para a comunidade uma dica. A Bíblia não passa o pano por cima. Não, de jeito nenhum. Ela mostra explicitamente. E para a comunidade também não correu esse risco de passar o pano quando isso acontecer. Não, de Colocar jeito nenhum. diante das autoridades para Sim. tomar os devidos Então, cabimentos. Isso não é um retrato de agora, porque a sociedade ficou assim. Não, isso é consequência do pecado. Isso vem lá de trás do pecado. É o ser humano, é a podridão do ser humano, né? Então, aqui fala até, a história de Tamar aconteceu há milhares de anos, mas se repete ainda hoje nos lares, nas ruas e até mesmo nas igrejas. Então, é necessário demais abrir os olhos para isso, enxergar o que está acontecendo. Às vezes, você vê aquelas pessoas na igreja acanhadas ali no canto, você pensa, é só o jeito dela. Mas quando você chega e começa uma amizade com a pessoa e conversa com ela, cara, você vai descobrindo tanta coisa que aquela pessoa já passou na vida, que você fica, cara, eu nunca imaginei isso, que você tenha passado por isso. Espera aí, vou te ajudar, vamos buscar alguma coisa, né? Então, a gente precisa realmente observar o que está acontecendo à nossa volta, abrir os olhos para isso e não se calar, porque quanto mais calado você fica, mais as coisas vão piorar. E em 90% dos casos, a sociedade hoje julga a pessoa que sofreu como culpada. Porque fala, porque ela estava usando um short curto, ou porque ela me provocou, ou porque ele, né, veio me provocar, ou porque ele fez algo, enfim.
A maioria das vezes... Que ele também, né? Ou sei lá, mas você mereceu, porque você fez isso. Exatamente. Isso Então, nunca, se você sofreu um abuso, que fique aqui também. Você nunca é culpado. O nunca, culpado é o abusador. jamais. Vagabundo. Aquele... Entendeu? Então, é isso. Não tentar julgar também, né? Porque você, poxa, fazer justiça com as próprias mãos. Entregue para as pessoas que são Dá de César responsáveis. que é de César, né? Exatamente, responsáveis por isso. Porque você acaba se queimando, né? Tipo assim, pô, eu vou lá fazer justiça com as próprias mãos ali, acabo sendo preso, algo do tipo, sendo que a outra pessoa que deveria ser presa acaba sendo liberta, porque, não, ele me agrediu, então eu tentei ele defender e foi um mal entendido, entendeu? Então, denuncia, entrega para a pessoa que é responsável por isso. E Peça ajuda, não fica sozinho. Se você tá achando que a pessoa tá ficando agressiva, tem vários relatos, a gente estava vendo esses dias de várias meninas que terminaram o namoro e estão se sentindo acuadas. Por conta, tem uns altos índices desse tipo de Estão se sentindo absurdamente acuadas pelo causa dos ex-namorados que estão perseguindo, vão na casa, elas se sentem sempre perseguidas e a gente fala... Procura ajuda, denuncia. Você não vai ficar sofrendo isso sozinha. Ninguém merece ficar preso. Então, Deus nos dá... Na Bíblia fala. A gente tem que também entregar as nossas autoridades. Não é só confiar em Deus, obviamente, confiando nele, mas também tomando as devidas providências. Porque... Suas considerações finais, doutor? Christian. Cara, as minhas considerações finais vão ser, na verdade, uma mensagem, um pedido. Eu não sei em que situação você que está ouvindo esse podcast se encontra. Pode ser que você pense que você chegou num estágio de depravação, de imoralidade, de perversão sexual, que você pense assim, não dá para me libertar disso. Não consigo ficar sem, eu vou ter que me acostumar com isso e tal. Mas tem uma solução para você. E essa solução, ela é Jesus Cristo. E se não deu certo, sei lá, um tratamento psicológico, se não deu certo tomar remédio, eu tenho fé que Jesus Cristo pode transformar a sua vida e fazer você alvo como a neve. Apagar Amém. Todas as manchas, todos os pecados e fazer de você alguém puro e limpo. Amém. Basta você dar o primeiro passo. E esse passo é simplesmente aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para você. E conversar com Ele. E pedir para Ele te dar força de vontade. E para Ele te mostrar os caminhos e a direção que você tem que seguir para que você se liberte disso. Nem tudo está... aliás, nada está perdido para você. Deus está te chamando nesse momento para que você... tem uma vida plena, de relacionamento Cristo, com né? Ele. De Com relacionamento certeza. com Ele. É isso. Amém. É isso. Maju, quer fazer mais algum adendo? Nossa, eu já falei apelo? demais. Não, você é a nossa convidada. Você está aqui com o poder da palavra. Eu acho que Quase o Logos aqui tudo dessa que já tudo que podia falar já falou e já falou mesmo, porque não dá mais para falar. Então, Acabou a câmera. acabou a câmera. Aquilo ali já até acabou, já cansou a bichinha. Cansou. Então a Maju já... Já falei demais, mas é isso. Não tenho mais o que falar. Faz Todo mundo já oração falou. pra gente, então. Hoje vamos deixar Vamos- a convidada fazer oração pra gente. As duas. Vai lá. Pai querido, muito obrigada porque o Senhor nos permitiu dialogar, debater questões muito importantes para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Por favor, nós pedimos que o Senhor ajude cada pessoa que está passando por alguma dificuldade, algum vício em pornografia, alguma deturpação sexual, que o Senhor auxilie ela mostrando os caminhos, dando os direcionamentos, ajudando para que ela consiga sair, se libertar desses vícios, se assim for da vontade dela, meu Deus. Nós pedimos também para que as pessoas que sofrem algum abuso, que o Senhor dê a elas coragem para sair dessas situações, denunciar os abusadores, porque o Senhor não fez a gente para sofrer. O Senhor quer que a gente seja feliz, em bons relacionamentos, em relacionamentos felizes. Então, por favor, ajude essas pessoas. Também
dando a elas a esperança, a certeza de que o Senhor pode purificar qualquer sentimento que elas tenham e que o Senhor pode dar um novo recomeço. Por favor, chegue até a cada pessoa que está assistindo, que ela retire desse diálogo, desse debate, aquilo que ela precisa. E que também esse vídeo chegue àquelas pessoas que estão precisando ouvir aquilo que nós falamos hoje. Agradeço por esse momento, meu Deus, e é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos É aqui o isso aí. Pode Crer pelo celular, Pode porque crer. Pode acabou crer. a bateria. Pode crer ou não pode crer? Pode crer. Pode crer. Pode crer, Maju. Pode crer. Pode crer. Falou, valeu. Falou. Valeu.